E aí, beleza? Olivia Dunne está em um trem viajando e muito pensativa, pois sua vida tomou um rumo drástico ao descobrir que estava grávida fora do casamento. O pai da criança era Edward Brown, um instrutor de voo da Marinha dos Estados Unidos que estava de licença. A situação trouxe um peso enorme e uma forte pressão social, especialmente porque sua linhagem era profundamente religiosa e valorizava a reputação da família acima de tudo. Para encobrir o escândalo da gravidez, seu pai, o Sr. Dunne, agiu rapidamente para casá-la em segredo. Enviando-a para longe de casa, Olivia foi mandada para uma região remota e isolada do Colorado. Na estação de trem, ela foi recebida por um reverendo chamado Sr. Casey, um homem em quem seu pai confiava plenamente. A partir daquele momento, ela foi levada para conhecer o homem com quem estava destinada a se casar, Ray Singleton. Em seu primeiro encontro, Ray parecia nervoso e desajeitado, claramente não acostumado a lidar com situações como aquela. Ele era um jovem quieto e ligeiramente tímido, mas amplamente conhecido por ser responsável e profundamente dedicado aos valores familiares. Embora sua vida estivesse longe de ser luxuosa, ele vivia em uma área agrícola esparsamente povoada no sudeste do Colorado, focando-se inteiramente, dia após dia, em trabalhar a terra que havia sido passada de geração em geração. Ray levava uma vida simples, construída sobre pilares de honestidade, paciência e trabalho duro. Antes que o casamento se concretizasse, Olivia o confrontou, perguntando se ele tinha alguma dúvida sobre se casar com ela. Ela entendia perfeitamente que qualquer homem hesitaria em desposar uma mulher que já carregava o filho de outro homem no ventre. Mesmo assim, ela tentou ser justa, garantindo que não queria forçá-lo a entrar em algo sobre o qual estivesse inseguro. Inesperadamente, Ray se tornou ainda mais convicto após conhecê-la. Ele demonstrou estar totalmente disposto a aceitar a criança e prometeu cuidar do bebê como se fosse seu. A sinceridade de Ray pegou Olivia completamente de surpresa, especialmente quando ele admitiu não conseguir entender como alguém poderia se afastar de uma pessoa como ela ou abandonar uma criança daquela maneira. No final, eles seguiram em frente com o casamento. A cerimônia foi realizada de forma silenciosa e modesta em uma pequena igreja, sem nenhuma celebração, contando apenas com a presença da irmã mais velha de Ray, Martha, e de seu marido, Hank. Logo após a cerimônia, Ray levou Olivia para viver em sua nova casa, uma propriedade solitária no meio de vastas terras agrícolas. Querendo deixá-la o mais confortável possível, o jovem marido se desdobrou para providenciar coisas que eram consideradas raras no vilarejo. Ele comprou uma geladeira e fez questão de instalar um aquecedor de água no banheiro. Ao mostrar a casa para a esposa, ele cedeu o quarto principal, que antes pertencia aos seus pais, e insistiu que eles dormissem em quartos separados, mantendo certa distância para respeitar o espaço dela. Foi nesse momento que Olivia notou que Ray costumava dividir um quarto menor com o irmão, e Ray revelou que ele havia sido morto durante o ataque surpresa a Pearl Harbor, uma ferida profunda e uma perda que ainda assombrava a sua vida. Embora o casamento tivesse começado sem amor, Ray tentava genuinamente fazê-la feliz. Ele não esperava que ela cozinhasse ou cuidasse das tarefas da casa. Em vez disso, ele mesmo assumia essas responsabilidades. Suas primeiras refeições juntos foram permeadas por um silêncio estranho, mas Ray tentava aliviar a tensão. Quando Olivia admitiu que não sabia cozinhar, ele simplesmente tomou as rédeas da cozinha sem qualquer hesitação. Conforme conversavam, Olivia se abriu sobre sua formação acadêmica e seu intenso interesse por arqueologia. O papo fluía naturalmente até o momento em que ela mencionou o pai de seu bebê, fazendo com que Ray ficasse visivelmente desconfortável. Em outra ocasião, ao ser questionado sobre o porquê de ter aceitado aquele casamento, Ray deu uma resposta simples, dizendo que talvez fizesse parte da vontade de Deus. Não era a explicação que ela esperava, mas Olivia escolheu não insistir no assunto. Ray continuava se esforçando. Ele até ia até a biblioteca pegar livros emprestados sobre arqueologia e criação de filhos, para que ela não se sentisse solitária ou entediada morando tão isolada. Mas, no fundo, nenhum dos esforços dele parecia alcançar o coração dela. Ela ainda estava apaixonada por Edward. Na calada da noite, sozinha em seu quarto, Olivia olhava para uma foto de Edward guardada dentro de um medalhão. Seus sentimentos não haviam mudado, e ela ainda se apegava à esperança de que ele pudesse voltar e levá-la embora dali. No dia seguinte, quando Ray a levou à cidade, ela foi direto a uma cabine telefônica pública para
para ligar para sua irmã, Abby. Ela perguntou sobre Edward, ansiosa por qualquer novidade, mas Abby disse que ninguém tinha notícias dele. Com o passar dos dias, Ray começou a ensinar Olivia a dirigir sua caminhonete, guiando-a pelas terras que pertenciam à família há gerações. Durante um desses percursos, Olivia notou nipo-americanos trabalhando nas plantações. Ray explicou que eles vinham de Camp Amache, um campo de internamento próximo, e haviam sido designados pelo governo para ajudar a gerenciar as fazendas, já que muitos jovens americanos estavam na Segunda Guerra Mundial. Lentamente, Olivia foi se acomodando à vida no campo como esposa de Ray. Ela tentava se adaptar ao ambiente silencioso, fazendo um esforço para se conectar com a comunidade, frequentando a igreja com o marido e conversando com as pessoas ao redor. Contudo, ela continuava enviando cartas secretas a Edward. Ela também começou a tentar retribuir, preparando cafés da manhã simples para Ray. Mesmo que os resultados fossem falhos, ele apreciava a dedicação e a incentivava. O marido não parava de procurar maneiras de arrancar um sorriso dela. Ele a levou para um piquenique à beira do lago, e ao descobrir o quanto ela gostava de nadar, começou a cavar uma grande piscina perto de casa para que ela não precisasse viajar apenas para se divertir. Eventualmente, Olivia visitou um médico para avaliar a gravidez, e a estimativa foi de que o bebê nasceria perto do Natal. Porém, em vez de animação, ela sentiu ansiedade, preocupada com o que os vizinhos diriam, já que o casamento era tão recente. Ray permaneceu calmo e indiferente à opinião alheia. Para ele, a família era o que realmente importava, e ele encorajou Olivia a focar na própria saúde e na do bebê, ignorando os julgamentos. A rotina começou a ganhar cores novas quando, ao caminhar pelos campos, Olivia conheceu Rosie e sua irmã Florence, duas mulheres nipo-americanas do acampamento. Elas estavam estudando borboletas na área, e Olivia, maravilhada com a inteligência e a curiosidade delas, as convidou para visitar sua casa. O convite foi aceito no dia seguinte, e as três logo mergulharam em uma conversa profunda e agradável. Olivia descobriu que elas eram estudantes universitárias antes do internamento. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu uma faísca de entusiasmo, abrindo-se sobre seu próprio histórico acadêmico e seu sonho frustrado de viajar pelo mundo, explorando sítios antigos. Ao contar a Ray sobre as novas amigas, ele não pareceu interessado, apenas apontando que elas eram japonesas. Olivia presumiu que aquilo pudesse ter relação com a morte do irmão dele na guerra, mas Ray negou qualquer ressentimento, explicando que apenas passava todo o seu tempo focado no trabalho e não estava acostumado a socializar com elas. O gelo entre o casal começou a derreter durante um jantar na casa de Martha, quando Ray casualmente demonstrou conhecimentos sólidos sobre arqueologia. Ele havia passado noites lendo sobre o assunto após descobrir sobre a tese acadêmica dela. Naquele instante, algo mudou. Olivia começou a sentir um calor crescente e um afeto genuíno por ele, embora ainda estivesse confusa e se afastasse quando ele tentava se aproximar mais à noite. Pouco depois, Abby veio visitá-la. Sentindo-se solitária com o marido na guerra, a irmã tentou convencer Olivia a abandonar Ray, relembrando seus sonhos antigos e o futuro que ela outrora imaginara. Abby chegou ao ponto de sugerir que ela inventasse uma mentira, dizendo que Ray era um homem cruel e abusivo, apenas para justificar a fuga. Mas Olivia se recusou categoricamente. Ela sabia, sem sombra de dúvidas, que Ray era o homem mais decente, gentil e puro que ela já conhecera. Ela não tinha coragem de feri-lo daquela forma. A amizade com Rosie e Florence continuava sendo seu grande refúgio. Observavam borboletas juntas e construíam um laço silencioso de confiança. Certa vez, Olivia levou as amigas à cidade e a reação dos moradores locais foi hostil e cheia de desaprovação. Por causa de seus rostos nipônicos, alguém até a alertou para ficar longe delas, mas Olivia ignorou os olhares tortos e caminhou de braços dados com as amigas. Aos poucos, a vida no interior começou a fazer sentido. Olivia preenchia seu tempo com rotinas simples, limpando móveis antigos e cultivando um pequeno jardim. Ray, sempre atencioso, até instalou um telefone para que ela pudesse falar com a família sem precisar ir até a cidade. Por um tempo, eles pareciam um casal recém-casado perfeitamente feliz, cuja intimidade crescia a cada dia. Ray compartilhou sua vulnerabilidade ao levá-la ao túmulo de seu falecido irmão, carregando uma culpa silenciosa que Olivia gentilmente ajudou a apaziguar, reafirmando que a tragédia nunca
nunca fora culpa dele. Mas essa frágil harmonia se quebrou de repente. Em um fim de tarde, Ray chegou em casa em um estado de humor sombrio e hostil. Ele ignorou o jantar especial que Olivia havia preparado e até expulsou o cachorro da casa em um momento de frustração. O motivo logo veio à tona. Enquanto estava no correio, Ray recebeu uma carta enviada por Edward. A constatação de que Olivia mantinha contato secreto com o antigo amante o deixou destroçado. Incapaz de lidar com a dor, ele saiu de casa para tentar clarear a mente. A situação ficou ainda mais devastadora quando o conteúdo da carta foi revelado. Edward negava categoricamente ser o pai da criança que ela carregava. Completamente confusa e sobrecarregada emocionalmente, Olivia buscou refúgio em Martha, abrindo o jogo sobre tudo. Ela confessou a profunda solidão que sentira ao chegar e como havia depositado suas esperanças nas cartas sem resposta de Edward. Martha, que já sabia da verdade desde o início, ouviu sem julgar. Ela deixou claro que sempre apoiaria o casamento, mas que não queria que Olivia se sentisse presa. Se a felicidade dela estava com Edward, ela deveria seguir esse caminho. Acima de tudo, Martha queria que ela fosse feliz. Ainda incerta de seu futuro, Olivia compareceu a uma reunião familiar no dia de Ação de Graças e foi lá, cercada pela família de Ray, que uma grande epifania aconteceu. Ela finalmente entendeu o que significava o amor incondicional. Isso começou a mudar profundamente sua perspectiva sobre a vida e as escolhas que estavam à sua frente. Pouco depois, acreditando erroneamente que Olivia estava prestes a arrumar as malas e deixá-lo, Ray decidiu abrir seu coração por inteiro. Ele declarou seu amor com total honestidade e entregou a ela a aliança de casamento de sua falecida mãe como um símbolo de esperança para que, um dia, ela encontrasse paz e se permitisse ser feliz ali. No início, Olivia hesitou, sentindo-se indigna de tanto cuidado após tudo o que havia causado. A trama tomou um novo fôlego quando Olivia foi ao acampamento encontrar Florence. A amiga revelou que tinha um amante secreto chamado Walter, que se passava por um guarda militar das tropas que supervisionavam prisioneiros de guerra alemães. Florence pediu que Olivia as levasse de carro para o sul para passarem um tempo longe do acampamento. Porém, ao conhecer o Walter, Olivia notou algo errado em seu sotaque. Ela percebeu rapidamente a verdade assustadora. Walter não era um guarda. Ele era um prisioneiro de guerra alemão foragido. O uniforme militar americano que ele vestia havia sido meticulosamente costurado por Florence para disfarçá-lo. Consciente da gravidade extrema da situação, Olivia avisou Florence sobre o risco mortal, explicando que ajudar um prisioneiro fugitivo resultaria em graves acusações de traição para ela e sua família. Tomando o controle da situação, Olivia tomou uma decisão inesperada e drástica após deixar Rose e Florence nas proximidades do acampamento. Em vez de entregar Walter às autoridades imediatamente, ela o levou para a fazenda. Lá, ela ordenou que ele vestisse as roupas de Ray e discretamente deixou as chaves da caminhonete perto da porta, oferecendo-lhe a falsa chance de fugir. O detalhe crucial que Walter desconhecia era que o medidor de combustível do veículo estava quebrado. Ele marcava tanque cheio, mas na realidade estava quase vazio. Ele não chegaria muito longe e assim que a caminhonete partiu, Olivia telefonou imediatamente para a polícia, relatando que seu veículo havia sido roubado por um prisioneiro alemão foragido. Simultaneamente, ela sentiu as primeiras dores do trabalho de parto e clamou por ajuda médica. Para destruir qualquer evidência de cumplicidade, ela jogou o uniforme falso de Walter na lareira. Naquele momento visceral e libertador, ela também atirou o seu medalhão no fogo. O medalhão que guardava a foto de Edward foi um instante poderoso de renúncia. Ela estava finalmente deixando seu passado para trás. Conforme as chamas se reduziam a cinzas, Ray voltou correndo para casa. Olivia olhou para ele e disse que o bebê estava chegando. Após o intenso trabalho de parto, nasceu um menino. Aquele momento transformou absolutamente tudo entre eles. Pela primeira vez, não havia mais segredos, apenas a aceitação plena dos sentimentos que estiveram florescendo silenciosamente por meses. A conexão deles tornou-se inquebrável. Alguns meses depois, o cenário era completamente diferente. A família caminhava de mãos dadas pelas terras da fazenda. Ray carregava o filho, que foi nomeado Daniel, uma homenagem honrosa ao seu falecido irmão. Juntos, eles iniciavam não apenas um novo capítulo da vida A3, mas também uma pequena escavação arqueológica
arqueológica em sua própria propriedade, um símbolo delicado de que Olivia finalmente havia encontrado a terra a qual pertencia e uma família que a fazia sentir-se completa. Terminando assim The Magic of Ordinary Days, filme de drama e romance de 2005, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!